Alô, Albertinho, tudo bem? Oi. E aí, cara, o que você me manda? Ah, é? Não, o pessoal achou que. O pessoal tá achando que meus vídeos são só pra professores. É isso, só serve pra sala de aula. Aham, 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 aham. Não, não entendi nada que você me pediu. Não, até escutei, só não entendi. Olá, porvo! Voltei rapidinho dessa vez, hein? Voltei rapidinho dessa vez, porque eu queria conversar um pouco mais com vocês sobre os elementos que eu trouxe no vídeo anterior. No vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre a jornada do herói. E eu senti que ficou faltando falar sobre um elemento muito importante chamado storytelling. E também recebi alguns contatos me falando que tem muita gente acreditando que esses vídeos que eu produzo são só para professores e para atuação em sala de aula. E será que, apesar de eu falar bastante sobre atuação em sala de aula, tudo que eu falo aqui não pode ser usado para muitas outras situações? Então fica até o final desse vídeo para descobrir. Albertinho, solta essa vinheta que o pessoal quer saber logo o que é storytelling. Quando eu falei no meu vídeo anterior sobre jornada do herói e propus que ela geraria um engajamento maior, bom, eu estou me baseando numa ferramenta chamada Storytelling. E a jornada do herói é uma das formas de se montar roteiros baseados nessa ferramenta. Existem algumas outras. E o que é o storytelling? Nada mais é do que a própria contação de histórias. E por que ela é um elemento favorável em apresentações ou em forma de relacionar conteúdo em relação a simplesmente expressar o conteúdo de forma mecânica? Bom, primeiro porque expressar o conteúdo de forma mecânica já é bem chato por si só, né? E como vocês sabem, a teoria da gravitação foi proposta por Newton em meados de 1600 para explicar por que uma maçã caía ao chão. Simplesmente expor o conteúdo não gera engajamento. Então, que estratégias nós poderíamos usar para gerar o engajamento, para chamar a atenção das pessoas à nossa volta para aquilo que a gente está querendo comunicar a elas, para aquilo que a gente está querendo fazer com que elas apreendam? Bom, uma das formas mais antigas de transmissão de conhecimento é a contação de história. Ela foi por muitos anos, por milhares de anos, a forma de transmissão de conhecimento, como a gente viu lá no vídeo sobre o que é ser um professor. E era uma forma não só de transmissão de conhecimento e não apenas de se lidar com conhecimento, mas também uma forma de entretenimento, de interação social e fazia parte da cultura dos povos de uma forma geral. Então a gente pode dizer que a contação de história e o desenvolvimento humano são dois fatores coevolutivos. Conforme o ser humano se desenvolvia, ele contava histórias, e conforme ele contava histórias, ele se desenvolvia. E o que é importante dentro do storytelling para gerar engajamento numa contação de histórias? Contar histórias através da vivência e da experiência de outras pessoas que se parecem conosco gera empatia, gera interesse. E por isso que a estratégia da jornada do herói começa com a rotina. Porque eu preciso com que aquela pessoa que está se atentando à história sinta empatia pelo protagonista. Então, o meu desejo é que aquele que está ouvindo a história, aquele para quem eu estou apresentando o storytelling, sinta empatia por uma personagem, seja ela eu mesmo, seja ela ele, seja quem for. Dessa forma, apresentar a rotina faz com que ele entenda que aquela personagem é uma pessoa normal como ele. E por que eu tenho esse desejo de empatia? Eu tenho esse desejo que se crie esse elo emocional com a personagem da história que eu estou contando. Porque a gente sabe que fatores emocionais são muito mais fáceis de serem gravados na memória e são muito mais permanentes na nossa memória do que simplesmente fatores arbitrários. Uma forma bem fácil de mostrar isso é se eu te perguntar o que você comeu há 18 dias atrás. Muito possivelmente você não se lembra. Agora, e se eu te perguntar o que você comeu no seu aniversário desse ano? Você vai se lembrar com muito mais facilidade, porque tinha um fator emocional envolvido. Você se reuniu com pessoas que você gosta, era uma data importante para você, porque sentimentos bons geram uma memória mais duradoura. Beleza, tenho uma personagem de uma história e tenho empatia por ela. O que eu tenho que fazer agora? Qual o elemento que eu tenho que trazer? Bom, se eu quero trazer um aprendizado, ou se eu quero trazer uma proposta de história, eu preciso continuar esse processo de empatia. E para continuar esse processo de empatia, eu preciso dar uma dor a essa personagem. Eu preciso trazer um problema, eu preciso trazer uma problemática para esse personagem que possa trazer algum elemento de analogia para a pessoa
a qual essa história está sendo apresentada, para que ela possa fazer uma analogia com problemas que ela possua, com situações que ela já passou e que seja próximo, porque todo mundo tem problemas na vida, né? Então, uma personagem com problemas e com problemas com dificuldades de lidar, com uma profundidade, atrai muito mais a atenção. Então, aqui entra o antagonista da sua história, que não necessariamente precisa ser uma personagem, pode ser uma situação, um evento. E um outro elemento muito importante é a vivência. Trazendo um personagem, trazendo cenários e trazendo um antagonista, você está propiciando uma vivência que gera uma experiência que tem fatores emocionais que poderão se tornar muito mais duradoura na memória daqueles com quem você está se relacionando e contando essa história para enriquecer esse relacionamento. Então, por que foi lá que no começo do vídeo eu falei que os meus vídeos não serviam apenas para professores e não serviam apenas para a sala de aula? Porque estamos falando de relações humanas. O aprender e o ensinar é uma relação entre duas ou mais pessoas. Entre uma pessoa e um objeto, é sempre uma pessoa se relacionando, seja para aprender, seja para ensinar. Se o seu negócio, se o seu trabalho, se o seu hobby ou se simplesmente o seu dia a dia envolve se relacionar com pessoas e você quer fazer isso de uma forma satisfatória, saudável ou até mesmo de uma forma eficiente, talvez o elemento de storytelling, talvez a jornada do herói e talvez entender o processo ensino-aprendizagem te ajude a se relacionar melhor com as pessoas, porque em todo momento ou estamos ensinando ou estamos aprendendo ou mesmo os dois. Sempre existe esse processo. Um ser humano que não está aprendendo não está saudável, né? Provavelmente tem alguma questão de memória. Os nossos idosos agora estão cada vez com uma longevidade maior, estão tendo esses problemas, já não aprendem como antes, não quer dizer que não há aprendizado, mas já não aprendem como antes, e isso gera questões e dificuldades de se relacionar. Então a aprendizagem está intrinsecamente ligada com o relacionamento entre humanos e o relacionamento entre humanos está intrinsecamente ligado com a aprendizagem. Então, seja lá qual for a sua profissão, seja lá o que você faz, se você se relaciona com seres humanos, com certeza, entender um pouquinho mais do processo de ensino-aprendizagem pode te ajudar a se relacionar com eles. E dentro do processo de ensino-aprendizagem, existem diversas formas de lidar, diversas formas de manipular, seja storytelling ou outras estratégias também de ensino e de aprendizagem. E se você curtiu essa ideia de usar processos de ensino e aprendizagem para aprender um pouco mais sobre como se relacionar com as pessoas, dá uma curtida nesse vídeo, comenta o que você achou, conta para mim com o que você trabalha ou onde você está pensando em aplicar isso. E se você quer que eu traga mais técnicas que auxiliam o processo de ensino e aprendizagem, seja dentro de uma sala de aula ou fora de um ambiente formal de ensino, curte esse vídeo, porque desse tipo de técnica eu ainda tenho muitas para falar aqui, tá legal? Até mais, pessoal. Fui!